Fala, galerinha do 9º ano das Escolas Municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez aqui numa aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso. E antes de começar, claro, fica aquela mensagem de sempre: pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, o seu lápis, sente-se em um local silencioso, confortável, se possível, para anotar todas as informações e também as suas dúvidas, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Na aula de hoje a gente vai trabalhar aí alguns conteúdos. Um deles é características de personagens, como reconhecer essas características dentro de textos narrativos, certo? E também a relação de causa e consequência, né? Como encontrar, como identificar essa relação de causa e consequência em textos narrativos como lendas e fábulas, ok? Esse vai ser o nosso conteúdo. Bom, então antes da gente fazer qualquer tipo de coisa, vamos fazer a leitura de um texto, porque é através da leitura desse texto que vamos aprender a identificar algumas informações que são importantes para a compreensão, para a interpretação dele, ok? Então vamos lá, o primeiro texto é a raposa sem rabo. Vamos ler comigo? Uma raposa andava distraída pela mata quando caiu numa armadilha. Escapou a tempo, mas o rabo ela perdeu para sempre. Começou então a pensar um jeito de disfarçar o vexame de ser uma raposa sem rabo, a única do mundo. Teve uma ideia, convocou todas as raposas da mata para uma reunião. Amigas, estive pensando que trazemos esse longo rabo à toa. Além de não servir para nada, ele ainda nos atrapalha nas corridas. Um pedaço de carne balançando para lá e para cá, que só enfeia nosso corpinho tão elegante. Arranquemos fora este rabo à toa. Você está certa, companheira, falou a mais velha. Nosso rabo é muito feio e só atrapalha. Devemos cortá-lo nesse instante. Já que você teve a ideia, que seja a primeira a pô-lo fora. Vire-se para que possamos realizar a operação. Desenxabida, a raposa não teve outra saída a não ser virar-se de costas e mostrar o traseiro cotó para as outras, que foram embora às gargalhadas. Moral da história: os espertos, quando dão conselhos, só estão pensando no próprio bem. Bom, esse texto ele ilustra bastante essa moral, né, de que uma quer ser esperta. A raposa já tem, normalmente, é um personagem que tem essa fama, né, de esperteza. E que, ao andar distraída, ela acabou perdendo a cauda, né, ao entrar numa armadilha. E aí, disse, olha, para não ficar feio para ela, ela fez o convite às outras que cortassem a cauda, porque ela inventou, né, dizendo que não servia para nada, só para balançar para lá e para cá. Uma parte do corpo delas, segundo a personagem, a protagonista, que não servia para nada. Vamos para algumas perguntas. Pense comigo. Qual a característica das personagens da fábula? Você pode perceber aí, duas personagens se destacam, né? Eu tenho a protagonista, que aconteceu o evento aí de perder a cauda, né? E eu tenho uma outra raposa que está dita como a mais velha, né? Dentro da história, né? E aí eu faço a seguinte pergunta: qual a característica que se destaca em cada uma delas? Na protagonista, a gente pode perceber uma característica que se destaca bem, principalmente no seguinte trecho: o vexame de ser uma raposa sem rabo. Então, a característica dessa personagem, da nossa protagonista, é não ter rabo algum. Era uma raposa sem rabo, né? Ele até utiliza o termo cotó, né? Foi amputado, né? Então, ela não tem o rabo. Então, essa é a característica dessa protagonista. E a gente tem também a personagem secundária aí, que não tem um nome na história, né? Mas que surge como a mais velha. Ela também tem a fama de esperteza. Por quê? Se vocês perceberam durante a leitura, a personagem mais velha, ela acaba por se desvencilhar da proposta da nossa protagonista, né? Que era arrancar o rabo de todas as outras raposas para que ficassem igual a ela. Mas ela disse, olha, já que você está propondo, que você seja a primeira. Então ela foi bem esperta, né?
acabou aí se saindo muito bem da proposta da nossa protagonista. Por que eu falo isso, pessoal? Por causa da característica dos personagens. É sempre importante você identificar essas características dentro do texto, ok? Bom, uma outra habilidade bastante importante é você identificar fatos que dão consequência, né? Que dá algum tipo de consequência na história. É um fato que acaba por surgir um outro, né? Dando início a outro fato, gerando um outro fato. Essa ideia de causa e consequência, ela está bem presente nos textos, né? Principalmente nos textos narrativos. Dentro da história que a gente leu, A Raposa Sem Rabo, o que vocês podem perceber de causa e consequência? Por exemplo, na causa, uma das causas diz assim, andava distraída pela mata. Isso é uma causa que vai dar uma consequência. Qual foi a consequência da raposa, protagonista aí, andar distraída pela mata? Vocês lembram? Exatamente. Ela fez o quê? Caiu numa armadilha, né? Então, no próprio texto está lá, ela andava distraída pela mata quando caiu numa armadilha. O fato dela cair numa armadilha é consequência dela andar distraída. Portanto, andar distraída é a causa que gerou o fato dela cair naquela armadilha, que é a consequência. Pessoal, se atentem bem a esta habilidade de identificar causa e consequência, certo? Vamos ver uma outra causa. Caiu numa armadilha. Bom, se ela caiu numa armadilha, qual a consequência dela ter caído nessa armadilha? Acertou aquele que disse que ela perdeu o rabo para sempre, né? O rabo foi cortado por causa da armadilha. Então, isso é uma consequência do fato dela ter caído na armadilha, né? Que por sua vez é consequência dela ter andado distraído pela mata. Perceberam bem a identificação de causa e consequência? Vamos para mais uma. Quando diz assim, pediram para ela mostrar o traseiro, né? O rabo dela, que estava obviamente amputado, estava cortado, né? Para as outras. Quando ela mostrou, qual a consequência gerada por esse fato? Acertaram aqueles que disseram que as outras deram gargalhadas, né? Eles foram embora às gargalhadas. Por que elas estavam rindo? Porque a raposa estava sem o rabo. Aquilo foi engraçado para elas, né? Então vocês puderam ver aí a causa e consequência sendo mostrada aí lado a lado e como isso acaba por transmitir uma narrativa melhor, né, dentro do texto. Por ser uma narrativa, contar uma história, essa história vai ter em algum momento do texto uma causa e uma consequência. Se atentem bem a essas características, ok? Falando das duas habilidades em específico, como é que você pode fazer para encontrar, por exemplo, as características de um personagem? Bom, o primeiro conselho que a gente sempre dá para os alunos é que para encontrar as características dos personagens é importante você reler a pergunta e ver se há algum engano. Veja, na fábula aqui você percebe que as raposas aí elas não têm nomes, né? Então cuidado para não confundir, por exemplo, qual a característica da raposa mais velha e você achar, por exemplo, que está falando da protagonista. Então é muito importante você voltar ao texto, voltar a ler a pergunta para ver se não há nenhuma confusão com os personagens, porque eles podem ser muito parecidos, como no caso da fábula que a gente acabou de ler, em que há duas raposas, se você não se atenta bem às características, você se perde na história. Tudo bem? Então, reler a pergunta para não haver enganos. 2. Verificar a presença dos adjetivos. Você já sabe que características são os adjetivos, né? Então, procurar bem as características dos personagens dentro do texto. Se é mais bonito, se é feio, se é mais esperto, se é mais humilde, enfim, procurar essas características dentro do texto faz parte dessa habilidade, né? Dessa identificação das características dos personagens dentro da história. Cuidado, porque nem sempre essas características estão lá de forma explícita, né? Por exemplo, o fato da raposa mais velha, na história que acabamos de ler,
ter essa ideia de se desvencilhar, né, de acabar por fazer uma manobra para se sair da proposta da nossa protagonista de cortar o rabo das outras raposas, essa característica é a de esperteza, mas isso eu inferi. Então, se possível também, trate de inferir essas características quando elas não estão de forma explícita dentro do texto, ok? Então, essas são as dicas para que você reconheça bem essas habilidades, para que você reconheça bem as características dos personagens. No que diz respeito a reconhecer relações de causa e consequência, as seguintes dicas também são importantes. Verificar os conectivos. Pessoal, se é causa e consequência, então é bem possível que tenha conectivos. A raposa andava distraída pela mata, quando de repente caiu numa armadilha. Esse quando de repente, né, então caiu numa armadilha, ou então, dando ideia de consequência. Então, perceba esses conectivos dentro da oração, dentro da frase, tá? Das linhas do texto narrativo. O pois, o por isso. Outra observação, verificar como um fato pode gerar um outro ato, um outro fato, né? Então, perceber como uma ação pode gerar outra ação é muito importante para que você perceba também as relações de causa e consequência. Tudo bem? Ficou alguma dúvida nisso? Então, anote a sua dúvida, tá? Anote. Se não, vamos então para a fixação das explicações que eu acabei de dar. Vamos praticar, vamos fazer exercícios sobre o que eu acabei de dizer, né? Essa relação de encontrar características dos personagens e também a relação de causa e consequência. Vamos lá, vamos para o primeiro texto aí, né? Diz assim, a coruja e a águia. A coruja e a águia um dia resolveram fazer as pazes. Daqui para frente, diz a coruja, você não come os meus filhos e eu não como os seus, combinado? A águia então quis saber como eram os filhotes da coruja para que não acontecesse de comê-los por engano. Meus filhos são os mais graciosos do reino da bicharada. Os olhos são 2 pérolas, o biquinho um rubi, a plumagem parece de algodão e o canto é o mais afinado que o do bem-te-vi. Fique tranquila, como não reconhecer seres tão perfeitos? Do meu cardápio, eles não farão parte. Então, a águia diz aí, ó, não se preocupe, eu não vou fazer então a confusão, já que eles são tão bonitos assim como você diz. Continuando, assinado o acordo, seguiram cada qual o seu caminho. No final da tarde, a águia deparou-se com um ninho cheio de filhotes. Foi espiar 6 bichinhos pelados, feios de doer, de olhos esbugalhados e um rosto desproporcional. Da coruja é que estes monstros não são. A mãe deve tê-los abandonado de vergonha de ter filhos tão feios. Dizendo isso, comeu um por um até chegar ao último. De volta ao ninho, a coruja pôs-se a berrar desesperada. Sua maldita, você devorou meus filhotes. Seus filhotes? Essa é boa. Você me disse que eles eram uma verdadeira obra-prima da natureza, seres perfeitos e maravilhosos. O que encontrei aqui eram monstrengos horrorosos e desmilinguidos. Em nada se pareciam com sua descrição. Moral: quem ama o feio, bonito lhe parece. Vamos para a questão? De acordo com a coruja, seus filhos são feios, eles são monstros, eles são graciosos ou eles são horrorosos? Pergunta muito boa, hein? Vamos lá. 20 segundos para vocês responderem.
Pronto, vamos voltar? Então, de acordo com a coruja, seus filhos são o quê? Os filhotes da coruja, de acordo com ela, eles eram o quê? Bonitos, porque ela era mãe, né? Então, por isso que até a moral da história é que ama o feio, o bonito lhe parece. Quando a coruja fez a descrição para a águia dos filhotes, é lógico que ela fez uma descrição de que os filhos eram maravilhosos, bonitos, né? E a águia achou que não era dela, então, já que eles eram feios. Então, óbvio que a resposta aí, eles eram o quê? Eles eram graciosos. Para a coruja, os filhotes dela não eram feios, nem monstros e nem horrorosos. Então, a única coisa que nos sobra aí é graciosos, eles eram alegres, eram bonitos, eram perfeitos, né, na visão da coruja. Tudo bem? Então, você acabou de identificar aí a característica dos personagens. Vamos para o mesmo trecho aí do texto, mas com uma outra pergunta. A coruja pôs-se a berrar desesperada. No momento final ali da narrativa, a coruja ela berrou desesperada. Por que ela fez isso? Letra A, ela não cuidou bem dos filhotes. Letra B, a águia devorou os filhotes da coruja. Letra C, a águia cumpriu com sua parte no acordo. Ou letra D, a águia estava prestes a comer os filhotes da coruja. Então, mais 20 segundos para que você responda essa questão. Pense um pouquinho aí, vamos lá? Pronto, então vamos voltar. A coruja pôs-se a berrar desesperada, por quê? Qual foi a causa desse desespero dela, né? Desse berro desesperado dela? Lá no meio do texto tem assim, de volta ao ninho, a coruja pôs-se a berrar desesperada. Sua maldita, você devorou meus filhotes. Então, qual a causa do berro de desespero dela? Né? Óbvio que você marcou aí o quê? A águia devorou os filhotes da coruja. O berro de desespero é porque os filhos foram devorados pela águia. Então, não é o fato dela ter cuidado bem dos filhotes, até porque ela não cuidou, né? Ela deixou os filhotes lá sozinhos, embora houvesse um acordo com a águia. A águia cumpriu com sua parte, a águia não cumpriu com sua parte no acordo, né? Como a gente pôde ver no final da história. D, a águia estava prestes a comer? Não, ela não estava prestes a comer, ela já tinha comido, né? É tal que o verbo que ela usou aí é você devorou, ou seja, acabou tudo. Ela já tinha consumido o fato, né? Já tinha devorado os filhotes da coruja. Então, a resposta correta é a letra B, a águia devorou os filhotes da coruja. Tudo bem até aqui? Qual habilidade você utilizou para fazer essa questão? Isso, perfeito. Causa e consequência, né? A causa foi encontrar os filhos devorados, ou não encontrá-los, né? E qual a consequência disso? Ela berrou desesperada. Perfeito. Vamos para mais um texto, né? Vamos ver aí, o Curupira. Agora estamos diante de uma lenda, né? No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e estridentes, é o Curupira que se aproxima. O melhor que se faz é sair dali correndo. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados para trás. Para os índios, ele é o demônio da floresta. Corre atrás deles, enfurecido, para bater e até mesmo matar. Para se protegerem, quando se afastam de suas aldeias, os índios deixam pelo caminho penas de aves, abanadores e flechas. O Curupira é o protetor das árvores e dos animais. Batendo nos troncos das árvores, como se fossem tambores, testa a resistência delas, quando ameaça cair uma tempestade.
Ele odeia os homens que caçam e destroem as matas, por isso gosta de deixar os caçadores perdidos dentro da floresta. Quem vê o curupira perde totalmente o rumo, não sabe mais achar o caminho de volta. Para atrair suas vítimas, o curupira, às vezes, chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. As histórias do curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem o nome de caipora ou capora e aparece frequentemente montado em um porco do mato. Bom, eu não vou interpretar o texto com vocês, né? Fizemos a leitura. Vamos para a pergunta. O curupira, sobre as características do curupira. Letra A, ele é alto. Letra B, ele tem dentes azuis. Letra C, tem cabelos vermelhos. Ou letra D, ele possui braços virados para trás. O que é que vocês acham? 20 segundos. Pronto. Vamos voltar então. O curupira, ele é alto. Se você for no terceiro parágrafo do texto, está assim. O curupira é um anão. Então, alto ele não é, não é? Você não marcaria essa questão. B, ele tem dentes azuis. Vamos continuar a leitura aí, ó. É um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes. Os dentes não são azuis. Então, a letra B também não é. C, tem cabelos vermelhos? Exatamente o que diz aí no início do terceiro parágrafo. Ele tem cabelos vermelhos, então, resposta correta, letra C. Os braços virados para trás, ele não possui os braços virados para trás. Na verdade, são os pés que são virados para trás. Veja aí como você acaba localizando as informações no próprio texto e também localiza aí as características, né, do personagem. Muito bem, então, voltando ao mesmo texto, só que com uma outra pergunta. Qual a consequência de se ver o curupira, segundo o texto? Letra A, perde totalmente o rumo. B, não acontece nada demais. C, fica perdido para sempre na floresta. Ou letra D, em um mesmo instante acha o caminho. O que vocês acham? 20 segundos para que vocês respondam. Pensem um pouquinho. Pronto? Então vamos voltar. Qual a consequência de se ver o curupira? Letra A, perde totalmente o rumo. Só se vocês forem no quinto parágrafo do texto. Bem no finalzinho tem assim, quem vê o curupira perde totalmente o rumo, não sabe mais achar o caminho de volta. Então a resposta correta aí é a letra A. O que diz a letra B? Não acontece nada demais. Acontece sim, as pessoas perdem o rumo, né? C, fica perdido para sempre na floresta. Não é para sempre, né? Elas perdem um rumo, elas não ficam perdidas para sempre. D, em um mesmo instante acha o caminho. Não acha o caminho, a pessoa ela fica sem rumo, não é? Então a resposta correta é a letra A, ok? Pessoal, vamos agora ver algumas questões do SAEB que vocês já resolveram e a gente só vai aqui corrigi-las. Vamos lá? Tem o primeiro texto aí, aquela bola. Na volta do jogo, o pai dirigindo o carro, a mãe ao seu lado, o garoto no banco de trás, ninguém dizia nada. Finalmente o pai não se aguentou e falou: "Você não podia ter perdido aquela bola, Rogério." "Luiz Otávio", começou a dizer a mãe, mas o pai continuou: "Foi a bola do jogo, você não dividiu, perdeu a bola e eles fizeram um gol." "Deixa o menino, Luiz Otávio." "Não, deixa o menino não. Ele tem que aprender que uma bola dividida como aquela se entra para rachar."
O outro, loirinho, que é do mesmo tamanho dele, dividiu, ficou com a bola, fez o passe para o gol e eles ganharam o jogo. O lourinho se chama Rubem, é o melhor amigo dele. Não interessa, Margarete, nessas horas não tem amigo. Em bola dividida não existe amigo. Bom, vamos para as questões que vocês já responderam. No trecho, foi a bola do jogo, a expressão destacada tem sentido de quê? Bom, se você voltar lá ao texto, quando ele diz, olha, foi a bola do jogo, você não dividiu. A bola do jogo aí está dizendo o quê? Que foi a jogada decisiva, era o momento decisivo da partida, né? Era a jogada decisiva daquela partida. Então, a expressão a bola do jogo aí não está no sentido literal, está no sentido conotativo, né? Significa jogada decisiva. A outra questão, o trecho que apresenta uma opinião. Opinião é diferente de fato. O lourinho se chama Rubem. Isso é um fato, né? Ele se chamava assim. O pai não se aguentou e falou. Isso é uma constatação, isso é um fato. C, perdeu a bola e eles fizeram o gol. É uma constatação, é um fato. Letra D, você não podia ter perdido aquela bola. Bom, isso aí é uma opinião do pai, né? Para com o filho. Então, a resposta correta aí é a letra D, é uma opinião. Bom, tem mais um texto aí, mas a gente precisa avançar sobre o que aprendemos na aula de hoje. Nosso tempinho já está acabando, né? O que foi que a gente aprendeu? As características dos personagens, né? Vocês viram como achar essas características, encontrá-las, identificá-las. Também identificar a relação de causa e consequências nos textos narrativos, principalmente na fábula e nas lendas. Então, pessoal, anotem as dúvidas de vocês. Se anotaram, procure o professor e eu desejo uma ótima tarde para vocês. Tudo de bom. Tchau.